Como escolher a sua advogada ou seu advogado no divórcio? Como escolher uma abordagem, um método mais consensual, mais litigioso? Bom, esse é o tema da nossa conversa de hoje, dentro da Semana do Divórcio com Respeito. E para esse assunto, para a gente desenvolver esse assunto, eu tenho a alegria de convidar e tenho a alegria de conversar hoje com a Olivia Furst, que é advogada colaborativa. Ela já vai entrar aqui para participar com a gente. Olivia, já estou vendo aqui a sua solicitação e vou aceitar. Bom, já dei o ok aqui para a Olivia. Essa é a segunda semana do Divórcio com Respeito, do movimento Divórcio com Respeito da OAB Federal. Oi, Olivia. Oi, Jordano, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bom, querida? Aqui. Tudo ótimo. Desculpa, me atrasei 2 minutinhos. Estava em trânsito, estou em obra de mudança aqui, então estou nesse cenário meio estranho, porque estou no meu apartamento em obras. Joia, joia. Não, chegamos na hora, vamos começar um papo sobre a escolha de advogados, né, que é uma decisão tão delicada, tão importante, com repercussões tão importantes no divórcio. E esse é um encontro dentro da Semana do Divórcio com Respeito, né, a segunda edição da nossa Semana do Divórcio com Respeito. Esse é um movimento que surgiu bastante espontaneamente na Comissão de Práticas Colaborativas da OAB, do Conselho Federal da OAB, e já pela segunda edição a gente tem a alegria de compartilhar alguns temas importantes sobre o divórcio. Para começar, Olivia, eu vou te pedir para você se apresentar. Quem é você? O que você faz da vida? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Bom, meu nome é Olivia Furst, eu sou... Tem sido uma pergunta interessante essa, difícil. Estava ouvindo sobre multitarefas, enfim, mas vamos lá. Eu sou advogada colaborativa, sou mediadora de conflitos, mãe de 2 filhos, Sofia e Daniel. Atualmente estou presidindo a Comissão de Práticas Colaborativas do Conselho Federal da OAB. Sou cofundadora, né, já fui presidente também do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Sou professora e acho que é isso. Joia, joia, joia. Eu vou me apresentar também, eu sou o Giordano, sou advogado colaborativo, atuo principalmente aqui em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Fui aluno da Olivia na capacitação de práticas colaborativas e isso foi muito marcante para a minha trajetória profissional. Sou professor de Direito de Família na UFMG. Também tenho 2 filhos, sou pai do Davi e da Laura e participo também lá da comissão, né, da OAB Federal, junto com você e com a Carol. Tenho a alegria de participar lá da diretoria. E o movimento Divórcio com Respeito, como eu falei no início, ele é um movimento da OAB Federal com apoio oficial do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e também do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Além de muitos apoiadores informais, né, de muita gente que abraçou mesmo a ideia. Bom, então depois dessas apresentações, Olivia, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é como escolher um advogado para o divórcio. Que vem também junto com essa escolha, a escolha do pacote que inclui o método de trabalho, o tipo de abordagem. E eu queria que você começasse falando para a gente quais são as opções que as pessoas têm nesse momento. Tá. Bom, quando uma pessoa percebe, né, assim, vem desejo de separação, ou ele se impõe, mesmo que não seja uma escolha, né, da pessoa, quando ela se defronta com esse momento tão difícil da vida, é muito importante começar a se educar sobre o processo, né, sobre possibilidades de encaminhamento, e educação é o passo 1. Então, na sua pergunta, Jordano, que eu diria, né, que a gente tem ainda na nossa cultura aquela ideia a priori de que um divórcio significa briga ou vai ser conflituoso, não necessariamente. Então, a gente tem que falar de 2 grandes eixos, né? O eixo consensual,
que é a ideia da construção de acordo, da construção de consenso, a possibilidade de um divórcio amigável. E aí, nesse eixo, a gente vai falar da abordagem colaborativa, da mediação, né? A gente pode diferenciar um pouquinho um método do outro. E tem um segundo eixo, que é o adversarial, que é quando não existe nenhuma possibilidade de diálogo, né? Ou nenhum desejo, né? Assim, acho raro isso acontecer, mas de buscar um entendimento, que é a via do processo judicial, do processo litigioso, que é aquilo, né? Entrar com uma ação de divórcio e delegar todas as questões inerentes a um divórcio com filhos ou sem filhos, a um terceiro, ao juiz, para que ele decida, né, diante das argumentações, o que é melhor para aquelas pessoas. Então, eu não sei se está bom colocar dessa forma, mas a gente pode colocar, Jordana, o que você acha, né, de duas grandes linhas, uma mais tradicional, que está mais no senso comum das pessoas, que é o litígio, que é a briga no tribunal, a briga na justiça, ou, né, o que a gente hoje está querendo trazer, especialmente nesse movimento do divórcio com respeito, a via da colaboração, da negociação, da construção de acordos, né, especialmente para a gente ter um divórcio respeitoso, né, e, enfim. Ficou Sim. bom assim? Ótimo. Eu acho que insistir bastante na ideia de dois caminhos, ainda que dentro de cada um deles haja muitas diferenças, eu acho que isso é muito didático, né? As pessoas precisam saber que, ao iniciar um divórcio, tem duas possibilidades. Você não precisa necessariamente fazer uma declaração de guerra, né? Então, mostrar que há dois caminhos, eu acho que é o ponto inicial. E aí, dentro dessa diferenciação, Olivia, a gente pode falar de alguns itens. Eu pensei em alguns aqui para te propor. O primeiro deles seria como que, em cada uma dessas duas abordagens, o processo de divórcio tem início. Qual a diferença de um divórcio mais litigioso para um mais colaborativo no início do processo? Bom, no início do processo, eu te diria que é a tentativa, né, o convite, um divórcio colaborativo, um divórcio, né, dirigido por esse eixo, né, da consensualidade, vai sempre começar com um convite para o diálogo, né, um convite que é voluntário, as pessoas participam ou não desse processo, desse procedimento de conversa, e sempre com muita abertura, né, para ouvir e para construir em conjunto soluções que atendam a todos. O processo litigioso, ele começa, né, o passo 1 é ajuizar uma ação e o outro ser intimado a responder uma ação que já está posta ali, né? Todas as ideias já estão ali formuladas. Em geral, pela própria dinâmica do processo, ser adversarial, pesando um pouco mais nas tintas, pedindo mais para chegar no menos. Então, é um approach, é um primeiro contato que tende a gerar uma reação, né, de defesa e uma dinâmica que coloca as pessoas cristaliza esse lugar de polos opostos. Estou com a campanha aqui. De polos opostos, quando, na verdade, pessoas em conflito não necessariamente são inimigas, são partes antagônicas e estão em polos opostos. O que a gente vê é que tem muitos interesses em comum. Então, o início do processo, Jordano, tende a ser mais gentil, mais amigável, parte de um convite, né, de uma abertura para ouvir e para falar. E não trazer já desenhos, arranjos pré-estabelecidos para a gente negociar de cima para baixo. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas não com esse tom de intimação, de ter que se defender de um pedido, né? Então, acho que é isso que eu queria compartilhar aqui. Mas Sim. Me diz se você concorda ou não. Não, gostei muito. Acho que a palavra gentileza é uma palavra muito importante nesse contexto, né? O pessoal até da Escola de Negociação de Harvard é muito enfático ao dizer que o modelo de negociação ele permite ser gentil com as pessoas e firme com o problema. A gente não precisa transigir com a questão de fundo, né? Com as questões objetivas, mas com as pessoas a gente pode, deve
buscar o caminho da gentileza. Então, sobre o momento de iniciar, Olívia, acho que ficou super claro. Agora, quando as pessoas chegam no escritório, elas estão, às vezes, muito angustiadas com certas questões mais urgentes. Quem vai sair de casa? Quem vai financiar? Quem vai pagar? Quem vai continuar pagando o financiamento da casa? Quem vai pagar a escola? Quem vai fazer a rotina dos meninos? Como que esses dois modelos, Olívia, abordam as questões urgentes? Então, as questões urgentes da mesma forma, né? Questões urgentes são urgentes, precisam ser tratadas como prioridade em qualquer um dos cenários, né? E na abordagem do diálogo consensual, colaborativa, elas são colocadas e devem ser tratadas com a máxima prioridade pelos advogados que estiverem assessorando os clientes nessa negociação. Então, construir soluções provisórias, né, acordos temporários para viabilizar o tempo da conversa, da negociação, que é, né, próprio de qualquer negociação, não dá para a gente, às vezes, correr, algum tempo é necessário para levantar um documento, é o passo 1 para a gente começar a negociar. Né? Ao passo que, num processo litigioso, as questões urgentes são demandadas também, mas é importante lembrar que o Poder Judiciário tem o seu próprio tempo, que não necessariamente corresponde ao tempo das pessoas. Né? E também questões urgentes são tratadas, né, pela dinâmica adversarial como mais um embate, como mais uma linha, né, esse fronte de argumentação em que você tem que preponderar, prevalecer o seu desejo e o quanto que isso vai pautar o resto do processo e o tom do processo das negociações. Quer dizer, você inaugura já com uma imposição. Enfim, queria colocar isso. É possível, é bem-vindo e questões urgentes são urgentes em qualquer situação, por isso é importante ficar no controle da situação, é importante ter a administração do tempo, justamente para dar conta dessas urgências. E esse é o tratamento que a equipe colaborativa vai dar. Né, e ajudar as pessoas a irem, né, um passo de cada vez construindo acordos temporários, urgentes, enfim, para poder viabilizar o diálogo. Legal. Hoje, na primeira live da semana do Divórcio com Respeito, falaram bastante da questão dos primeiros cuidados, né? Aquilo que tem que ser feito ali no início mesmo. E a Jennifer Casagrande fez uma figura muito interessante do acordo provisório. É como se o divórcio fosse uma pessoa atravessando um rio, não é, nadando ali, atravessando um rio, mas ela está cansada, ela está correndo risco até de afundar e de se afogar. E o acordo provisório é uma boia, em que você se acalma, você tem um apoio, e esse apoio te permite fazer a travessia com mais segurança. Ele cria um ambiente em que a negociação fica mais tranquila. Por outro lado, num divórcio litigioso, é aquele famoso pedido da liminar, né, Olívia? Você pede para o juiz dá uma liminar, por exemplo, alimentos provisórios, ou uma questão de regulação da convivência. E aquilo vem como uma imposição, às vezes como uma surpresa, inclusive. Isso vai indicar, no futuro, como as coisas vão caminhar. Exato. Dá o tom da conversa. Dá né? o tom. Ele já começa com essa intervenção, já começa com um terceiro dizendo o que é melhor para aquelas pessoas. A gente sabe, tem até uma pergunta aqui da Val, né, que em algumas situações é realmente necessário a abordagem litigiosa. A gente aqui, né, não defende um único caminho. A gente vive hoje, o tema da nossa live é esse, né? É uma multiplicidade. Temos um leque de opções de como encaminhar cada situação. Cada família é uma família, cada dinâmica é uma dinâmica, ainda que os elementos externos, né, tem que discutir guarda, convivência, manutenção financeira da família, ainda que os elementos sejam muito parecidos, cada família, cada casal, cada situação vai demandar um encaminhamento próprio, um olhar específico. Esse é o momento que a gente vive, né? Profissionais, advogados de família hoje e compreendem isso e sabem que tem situações extremas, né?
em que enfim, não existe nenhum diálogo ou violência, situações que a gente precisa da intervenção do Estado, mas que a grande maioria das situações se beneficia e muito da abordagem colaborativa, de estarem assessorados por advogados, por profissionais de outras áreas, como psicologia e finanças, para ajudar, né, a construir acordos customizados, acordos né, personalizados, né, que atenda a especificidade de cada família. Então, esse é o Sim, lugar que a gente está, né, hoje sim. em dia. Aliás, aproveitar essa questão que você mencionou, de poder contar com outros profissionais. Eu também queria te perguntar, como que você vê a participação de outros profissionais nesses dois modelos? A gente sabe que no modelo litigioso, os profissionais de outras áreas também atuam, né? Também psicólogos, também consultores financeiros, mas a dinâmica é diferente. Então, Uhum. tente mostrar para a gente, Olívia, como que você vê as diferenças de colaboração, de atuação dos colegas das outras áreas nas duas dinâmicas. Perfeito. Vamos lá, na dinâmica, né, pela via adversarial do processo judicial, do litígio, profissionais de outras áreas também participam, muitas vezes, na qualidade de peritos, assistentes técnicos e peritos. E qual a função deles? É analisar a situação, a documentação, ou entrevistar, ou fazer um estudo psicológico, um estudo social. Para quê? Para formular um laudo conclusivo, indicativo, que vai, né, servir ao convencimento do juiz. Então, é o juiz com base no laudo. E o que é o laudo? O laudo é uma fotografia de um momento, né? E ele vai servir, um tempo depois, o juiz vai analisar ou imediatamente, enfim, lembrando que o processo judicial tem um tempo próprio, analisar aquela fotografia e tomar uma decisão com base no que ele viu no processo, nas audiências e no laudo. Então, é essa dinâmica, né, de um processo litigioso e da equipe, né, de outros profissionais quando atuam no litígio. Na abordagem colaborativa, né, no divórcio colaborativo, esses profissionais também participam, só que de outra maneira. Ao invés de trabalharem para convencer o juiz, eles trabalham para enriquecer o processo decisório, que é das próprias pessoas, que é das partes, que é das pessoas que estão vivendo a situação na. Ele é. Falhou um pouquinho o áudio. Tá falhando, tá cortando o áudio. Você tá me ouvindo? Sabe? Desculpa, Deu certo agora, eu tô te problema ouvindo. técnico, mas estou voltando. Sim, Tá, não, desculpa, é que entrou uma ligação, estou suando frio aqui já. não, deu certo. Puxa, bem no meio do raciocínio. Então, só recapitulando, vamos ver se dá para eu pegar de onde eu parei. Na via colaborativa, na via do diálogo, da construção do acordo, profissionais de outras áreas, como psicólogos, especialistas em desenvolvimento infanto-juvenil, né, assessores financeiros, avaliadores, contadores, todos podem integrar essa equipe, trabalhar em parceria com os advogados colaborativos e vão conversar com as pessoas, analisar os documentos, fazer o mesmo trabalho, muitas vezes, que um perito faria, só que não para fazer um laudo, para convencer o juiz, mas sim para enriquecer o processo decisório das próprias pessoas. Né? Trazer informação, ampliar cenários, né? Ajudar a enxergar por outros ângulos, enfim, para que as próprias pessoas tenham a melhor condição, melhor capacidade de tomar boas decisões em tempos muito difíceis. Né? Então, o foco num processo colaborativo, num divórcio colaborativo, são as próprias pessoas, é o cliente,
é uma abordagem centrada no cliente, é colocar todo esse conhecimento a serviço das pessoas, das famílias, do ser Sim. humano, né? Muito legal, Lívia. Parece assim que no divórcio litigioso, o papel do especialista, o papel do psicólogo, é ajudar o juiz a descobrir quem está certo, né? Isso. Quem fez a argumentação Quem tem mais razão. adequada, quem tem que ficar mais com as crianças, quem tem que ter aquele valor ali da pensão. Mas aquilo não vai mudar a dinâmica interna das famílias. Ao passo que num divórcio colaborativo, o profissional atua ao vivo e o que ele faz, as intervenções que ele faz, elas alteram a dinâmica da família. Elas repercutem não apenas numa decisão melhor, mas num comportamento melhor das pessoas. Às vezes até nós mesmos, né, Olívia, os advogados, somos convidados a pensar de outro jeito. Os nossos colegas, principalmente da psicologia, às vezes nos puxam a orelha e isso impacta no próprio processo, né? Na dinâmica do Uhum, processo. Então, os benefícios são muito maiores sim, para as pessoas envolvidas no final das contas. eu acredito muito e vejo isso na prática, né? Vejo isso na prática. E há quem Sim, diga, mas fica muito mais caro. Na verdade, quando isso. a gente pensa em situações complexas, os profissionais eles estão na cena, tanto no litígio quanto numa abordagem Sim, colaborativa. A diferença é organizados de que maneira, né? E com que função, com que objetivos. Então, isso é muito importante, né? Trabalhar para que as próprias pessoas tomem as melhores decisões para as suas vidas, porque todos nós saímos de cena. E essas pessoas têm que conviver, né? Ou porque tem um filho, ou uma história de vida para preservar, né? Tem comentários aqui, deixa eu ver. eu te agradeço por me ajudar nisso. Eu estou Tá, tão eu vou animado ver. e feliz que eu não estou vendo, gente. Não, eu vou Desculpe. tentando ver aqui, tem alguns comentários, tá? Eu vou tentar responder todos, mas tem aqui o programa Panamapá, não, Panapaná, nasceu da minha experiência advogada num processo de separação, objetivamente já sabendo o que me esperava. Busquei na terapia força e conhecimento financeiro para dar segurança. Não fica mais caro. Legal, obrigada pela tua partilha aqui com a gente. Vamos ver também as perguntas. Eu vi que tem um comentário também lá em cima, mas vamos seguindo que eu vou lendo enquanto a gente fala, Tá? tá? Eu vou, inclusive, explorar com você agora essa questão do dinheiro, de ficar ou não Tá. ficar mais caro. Antes teve um comentário da a psicanalista, Uhum. falando também da questão do próprio divórcio, de ter tido uma decisão desfavorável numa liminar, né, de alimentos. O juiz não concedeu os alimentos provisórios, ela teve que entrar no litígio porque não está tendo espaço de acordo. Isso às vezes acontece realmente, né? Uma liminar depende de conseguir fazer algumas provas, às vezes não é possível fazer essas provas, ou às vezes por alguma razão o juiz entendeu de uma outra forma, e aí a questão urgente não será bem resolvida. Mas, mesmo com o pedido de liminar, o espaço para negociação pode ser reaberto. Ainda é Sim. possível mostrar que os alimentos são importantes, né? Tentar discutir o mérito daquela questão mesmo com os Uhum. outros interessados. Mas sobre a questão de Sim. ficar mais caro, Olivia, essa é uma questão que aparece muito no nosso escritório, né, nos nossos escritórios. As pessoas, quando a gente fala, vamos talvez convidar um psicólogo ou um especialista em finanças, elas acham que isso vai encarecer o processo. O divórcio colaborativo, ele é mais caro para o cliente? Como que você me explica essa contraposição dos honorários em um modelo e no outro? Tá. Vamos lá. Num processo colaborativo, como eu falei, esses profissionais eles vêm com foco nas necessidades das pessoas, né, ajudando as pessoas a ter uma visão mais ampla das questões a serem enfrentadas e trazendo, enriquecendo com informação, com possibilidade, o processo decisório que é das próprias pessoas. Então, é uma atuação, né, preventiva, antes do litígio agudizar, né? Assim, antes ali tá, né, buscando entendimento,
É uma atuação, em geral, né, esses profissionais, eles atuam cobrando por hora, não é mais caro que uma perícia, não é mais caro, né, que a assistência técnica, quando também é necessário, que também cobra, né, tem honorários e não são baratos. Quando as famílias não têm condição financeira, claro, existem os programas, existe gratuidade de justiça, existem outras formas da gente compor, mas o custo tende a ser muito menor por essa razão, né? Porque são atuações ali mais pontuais, preventivas, e esses profissionais em geral cobram por hora. E muitas vezes até pensem, vamos pensar junto, né? Você encaminhando cada questão para a seara correta. Então, poxa, por que pagar honorários para um advogado para falar de coparentalidade ou para falar de questões relacionadas, né, aos cuidados com o filho pequeno, ou até fazer um planejamento tributário, alguma coisa que possa, enfim, caminhar para uma partilha de bens mais econômica, mais eficiente, né? Preservando os recursos. Então, você faz um melhor alocamento dos recursos, dos dinheiros, né? Quando você tem profissionais e consegue encaminhar as questões para os especialistas, né? Para quem vai te trazer melhores resultados. Então, é o que eu assim, digo, a tendência é um pouco de, né? Existe um pouco esse susto, mas vai encarecer demais, uma equipe completa. Primeiro, não é a equipe completa necessariamente, vai depender da sua necessidade, depende da questão que você está enfrentando. Né? Em algumas situações, somente advogados colaborativos no divórcio trabalham e tudo se resolve, mas quando existe, né, um ponto mais sensível, mais crítico, por que não trazer quem tem as lentes apropriadas e quem vai dar um encaminhamento muito melhor e muito mais profundo do que faria um advogado, que por melhor que seja, por mais que tenha experiência, não é psicólogo, né? A gente tem sempre essa Sim. fala, o advogado é um advogado, o psicólogo é um psicólogo, e a gente precisa reconhecer os limites da nossa expertise e saber trabalhar em parceria com outros profissionais, né, para beneficiar o nosso cliente. Não é como ir ao médico, pedir para o meu, sei lá, né, meu dermatologista cuidar do meu coração, né? E não dá. Ou para cuidar da minha tireoide, né? Eu preciso de um endocrinologista, eu preciso né, de ter alguém para olhar para o todo, mas também para cada especificidade do meu problema. Sim. Enfim. E aí, no final das contas, né, Olivia, quando você remunera o advogado só para ele cuidar do que é jurídico, e quando você o dispensa de certas tarefas que, no final das contas, podem não ser produtivas, como várias audiências, elaboração de muitas petições, você está preservando o trabalho do advogado para que ele cuide só do que é realmente jurídico e do que pode contribuir para a decisão do caso. Uhum. Então, sobra recursos para remunerar os outros profissionais, para que eles façam o que lhes compete e o que eles podem fazer com excelência. Claro. Além disso, quando você ouve os outros profissionais, aqui nesse caso, sobretudo alguém da área de finanças, você pode conseguir decisões mais eficientes. Aquilo que os negociadores falam, né, Olivia? Você não deixa dinheiro na mesa, porque você consegue ver todas as possibilidades. Até consegue, às vezes, fazer o bolo crescer antes de Exato. repartir o bolo. Então, você consegue ser mais eficiente e, no final das contas, isso também tem a ver com o retorno financeiro, né, do seu divórcio. Perfeito. Maravilha. Além da questão financeira, Olivia, eu tenho mais duas aqui para te fazer, para te pedir essa comparação, antes da gente tentar ajudar as pessoas a tomar uma decisão, então, sobre qual método e como contratar um advogado. Uma delas é como fazer a troca de informações. Como que funciona no litígio você saber quanto que o outro cônjuge ganha, você saber qual é o tamanho do patrimônio e como que funciona isso numa negociação. É tão curioso, né? Ainda mais quando a gente fala de famílias, né? E, em geral, famílias que compartilharam uma vida. Em muitas situações, por mais que a gente veja,
situações muito tristes, né? De muito desconhecimento, desconexão. É uma família que compartilhou uma história, compartilhou uma vida, conhece, nesse exemplo que você trouxe, né? O padrão de vida que os dois têm, enfim. No processo litigioso, no tribunal, toda a orientação é para segurar as informações, é para evitar as informações, é para não revelar informações, né? Para que o outro tenha mais trabalho, porque a gente sabe que hoje em dia, mais cedo ou mais tarde, essas informações vêm à tona, porque o juiz tem acesso ao imposto de renda, oficia cartão de crédito e, enfim, né, os sistemas bancários para poder entender qual é o padrão de vida, faz aquele levantamento todo, manda o patrimônio para avaliação, enfim, é todo um caminho mais longo, mais tortuoso, mais sofrido e mais custoso, né? Para chegar mais ou menos no mesmo lugar com muito custo, né? Na abordagem colaborativa, no consenso, é uma premissa básica, né? Que os clientes, que todos os profissionais envolvidos estejam afinados, né? E tenham o compromisso de trazer todas as informações relevantes, né? Para o desfecho, né? Ali para a questão, de pronto, né? De maneira imediata. A transparência é um pilar da abordagem colaborativa. Então, para que, né, fazer esse percurso longo, sofrido e custoso em múltiplos aspectos, quando a gente já pode espontaneamente trazer aquelas informações? Mas o que faz, Giordano, com que as pessoas se sintam confiantes e tragam essas informações, né? O compromisso de não litigância, né? O fato de, num divórcio colaborativo, por exemplo, esse é um caminho possível, e a gente está falando aqui desses dois eixos, né? Muito claros, o divórcio colaborativo, o divórcio litigioso. No divórcio colaborativo, os advogados assinam um termo de não litigância. Então, no caso aqui, sou eu e você negociando um divórcio, a gente assina um termo de não litigância e isso facilita, né, com que a gente troque informações com mais leveza, com mais tranquilidade, porque a gente sabe que nem você nem eu vamos usar isso nos autos de um processo, numa briga judicial, caso o acordo não seja possível. Então, essa comparação é muito importante, né? Porque a gente pula essa etapa toda, vai direto ao ponto, trabalha com transparência, né? Boa fé, informações claras, ricas, para poder ajudar, né, as pessoas a visualizarem, a terem toda a informação necessária para melhor decidir. Tá? Então, a comunicação é chave para um sucesso numa negociação colaborativa, amigável. A informação correta e relevante para o desfecho da questão, seja ela qual for, né? Sim. Então, não sei se Eu ficou não sei. confuso. Perdão, Olivia, perdão. Nada. Eu não sei assim, como tem sido a sua experiência. Faz um tempinho que a gente não conversa mais sobre essas questões cotidianas, mas eu tenho tido tantas experiências positivas com os meus colegas advogados quando eu os abordo, né? Mesmo não conhecendo, nunca vi, não sabia o nome, e eu faço a primeira abordagem propondo uma negociação. Ali a gente consegue estabelecer alguns combinados. O ideal é que a gente consiga fazer o acordo de não litigância, não é? Para que, se a gente não conseguir fazer um divórcio totalmente consensual, a gente se afasta e os clientes contratam outros advogados. Esse é o ideal, cria um ambiente de máxima segurança. Mas, Perfeito. para além disso, há muitas possibilidades de conseguir ter um diálogo leal com o colega. E, para minha grande alegria, Olivia, eu tenho tido diálogos leais com colegas que eu não conhecia, dos quais eu não tinha nenhuma informação, mas simplesmente pelo fato da gente abrir uma negociação franca e compartilhar, não é, as mesmas informações do mesmo modo, no mesmo momento. Isso tem realmente facilitado muito o trabalho de negociação. A gente precisa entender, e acho que é isso que as pessoas buscam, né? A maioria das pessoas que está aqui com a gente, ouvindo,
passando por uma situação difícil. É claro que a gente sabe que viver um divórcio, que viver uma situação de conflito de natureza familiar é muito duro, é muito sofrido, né? A gente não está aqui querendo simplificar ou dizer que tudo é, né, tudo é belo. Não, não é isso, mas justamente ao contrário, sim, encarar essas situações com o maior cuidado do mundo, sabe? Para ajudar nessa transição que é comprovadamente uma das mais duras da experiência adulta. Então, ter esse olhar sensível e cuidadoso para famílias que estão nesse momento de transição é essencial para a gente ajudar e cumprir com a nossa missão, né, como advogados de família, que é construir pontes e que é criar uma rede de proteção para essas pessoas que estão só vivendo um momento de transição. Muito duro, a gente sai do eixo, a gente perde a cabeça, a gente sofre, eu sei, mas justamente por isso a gente precisa formar essa rede de proteção, né? Então, seja numa negociação colaborativa, né, como disse você, Jordano, protegida por uma assinatura de não litigância entre os advogados, seja numa negociação amigável ou numa mediação, essa consciência, né, de que existe toda essa linha de profissionais que está pensando o direito de família dessa forma, ajuda a pensar em como encaminhar essa situação, né, em como lidar com isso. Enfim. Sim. Acho que me. Olha, Olivia, a Laís está dizendo aqui, sou fã demais da Olivia, musa inspiradora. Eu também estou nesse fã-clube, Laís. A Olivia é realmente uma inspiração para todo mundo que advoga no direito de família, com essa perspectiva colaborativa. Eu tive, como já disse, a alegria de ter sido aluno da Olivia na capacitação, e realmente aquele momento da capacitação feita pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas mudou as minhas perspectivas de advocacia. Então, Laís, eu também estou nesse fã-clube aí. Olivia, sabe o que acontece quando a gente conversa com advogados de família, às vezes colegas que estão há muitos anos na advocacia de família, todos dizem assim, mas eu também faço acordo, eu também termino os meus processos todos em acordo. E a gente sabe que os estudos, inclusive internacionais, dirão que quase todos os processos de família terminam num acordo. No entanto, há acordos e acordos. O acordo pode ser feito de um jeito ou de outro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Pela sua experiência, como que a gente pode avaliar um acordo feito no litígio, lá no meio do processo, e um acordo que é construído negocialmente antes de qualquer ingresso no judiciário? Jordana, eu vim aqui para fora porque começou o sinteco, tem avião passando, tá tudo. Então, se tiver muito barulho, você me fala, tá? Não, tá ótimo, Tá tá tudo ótimo. bem? Então tá. Sim. Então, existe uma diferença muito grande. Você tocou num ponto chave que é isso. Assim, que natureza, que qualidade de acordo a gente tem feito, né? Então, dizem os autores, os nossos mestres, o Stuart Webb, o Ronald Owuski, a Pauline Pessler, que são autores que a gente lê, que a gente aprende nos livros traduzidos e publicados pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. E o que a gente tem aprendido com a nossa própria prática, né, é que a gente tem que sempre pensar no percurso que a gente está fazendo para construir esses combinados. Então, acordo, todo mundo sabe que é o melhor caminho. Aí não tem novidade nenhuma, né? É um senso comum. Melhor um acordo, um mau acordo que uma boa briga, o acordo cada um cede um pouco e a gente chega no meio do caminho. Eu confesso que, né, aprendi que essas não são boas estratégias e boas maneiras de construir acordo, né? Ou como acontece já num processo litigioso instaurado, que significa quando as pessoas já estão brigando na justiça, já tiveram ali, né, o processo iniciado, essa dinâmica adversarial iniciada, o que acontece é que as pessoas acabam partindo para uma lógica de barganha, né? Eu vou pedir mais para chegar no menos, eu vou oferecer menos para chegar no mais. E a boa prática tem nos mostrado que essa não é uma boa estratégia para construir acordos sólidos, né?
duradouros, sustentáveis no tempo. Porque quando a gente fala de família, de relacionamentos importantes, a barganha ela pode ser muito ofensiva, né? Como eu vou oferecer menos sabendo que o outro precisa de mais? Como eu vou, né, pedir mais sabendo que na verdade eu preciso de menos? Né? Isso gera afastamento, isso gera resistência, isso é ofensivo. A gente está falando de família, a gente não está falando de um business, de uma fusão, de um, né? A gente está falando de afetos, sabe? De pessoas que compartilharam a existência. Então, a gente precisa entender que esses acordos, eles precisam começar do marco zero, de baixo para cima, ajudar essas pessoas a construírem os tijolos possíveis, juntas, né? Tem um aprendizado, a gente muda de leite quando a gente entende isso. Construir objetivos compartilhados, achar aquele ponto ótimo da curva. O que significa isso? A solução com a qual todos podem conviver, né? A nossa meta, e a gente tem que ser realista, não é que vai ser o ideal do nosso cliente ou o ideal do outro cliente, mas é uma solução com a qual eles não se sintam violentados e tenham a sensação, a percepção de que, puxa vida, esse foi o melhor acordo possível que eu pude chegar com a outra pessoa. Esse foi o melhor acordo possível que eu cheguei com o meu ex-marido. Porque é muito difícil falar em abrir mão de alguma coisa quando a gente fala em tempo com os filhos, né? No patrimônio que você levou uma vida para construir, né? No desfecho dessa vida a dois. Pô, abrir mão de quê? Então, a sensação, quando a gente conduz uma negociação, que a gente vê, né, é que quando uma negociação de um acordo é conduzido por essa lógica da barganha, né? Pedir mais para chegar no menos, oferecer menos para chegar no mais, ou naquela ideia de cada um cede um pouco, a sensação que as pessoas ficam é que só eu abri mão, de que eu tive que abrir mão de coisas muito importantes para mim. Então, esse acordo não me atende. A diferença, quando a gente constrói um acordo dessa maneira, de baixo para cima, né? Entendendo quais são os tijolos, eu gosto de falar assim, possíveis entre aquelas pessoas, a sensação é de bom trabalho, é diferente, esse acordo passa a ser precioso, sabe? Porque pode não ter sido o meu ideal, mas foi o melhor possível que eu cheguei com fulano. E isso não tem preço. É isso que vai dar às pessoas a sensação de coautoria, né? E de manter aquele acordo vivo para as situações da vida que é dinâmica, do futuro. Enfim, me empolguei aqui. Não, foi excelente. Eu acho que esses dois pontos que você mencionou, da barganha, não é? E de ceder, e de achar que um bom acordo é aquele em que cada um cede um pouquinho, essas coisas do senso comum, elas são muito, muito delicadas. Então não vale aquela ideia, sempre vai dar acordo, de qualquer jeito nós vamos chegar num acordo, porque não é só chegar ao acordo que interessa. É saber como foi o caminho que conduziu ao acordo e é saber o conteúdo do acordo. O pessoal da Escola de Negociação de Harvard diz que um bom acordo ele tem que ser eficiente, ou seja, ele otimizou os recursos, né, ele não desperdiçou recursos, ele tem que preservar as relações. Então, se o acordo ele jogou as relações no lixo, ele não foi um bom acordo. Ele tem que ser sensato, o que significa que cada decisão ou cada ponto dele tem que ser decidido a partir de seus próprios méritos. Então, quando você, por exemplo, cede na questão da guarda para conseguir alguma coisa na questão da pensão, isso é horroroso. Você sente que foi usado, né? que se decidiu por conta de uma pressão, de uma vontade do mais forte. Então, no direito de família, não basta terminar com o acordo. É preciso saber como o acordo foi construído e daí a importância de comparar os dois métodos. Olha, Olivia, a gente fez um caminho que nos levou a comparar o divórcio litigioso e o divórcio mais colaborativo, pensando no início, como que as coisas começam, como se resolvem as questões urgentes, como são trabalhadas as informações e os documentos, como os especialistas de outras áreas são convidados a trabalhar e como, no final das contas, um acordo é costurado. Agora, eu queria te pedir para dar algumas diretrizes
para as pessoas escolherem qual é o melhor método para si. Qual é o melhor método? Como escolher um divórcio quando é você que está ali precisando tomar essa decisão? Enquanto você vai só formulando aí na cabeça, deixa eu só fazer uns comentários. A Tá. Clarice tinha perguntado como fazer a capacitação do IBPC e a Val já respondeu. Temos uma última capacitação do ano em setembro e é só ir lá no perfil do Instituto, @práticas colaborativas, aqui no Instagram, que você vai ver tudo lá. A, a colega psicanalista tinha perguntado se é possível pular de um divórcio litigioso para um modelo colaborativo. Sim, é possível. Aliás, o próprio Código de Processo Civil brasileiro recomenda que a qualquer tempo o processo pode ser suspenso para começar um momento de conversa, de negociação, de mediação. Então, basta você perguntar ao seu advogado, dizer a ele que você quer tentar de novo uma transição para um modelo mais negociado. E aí, Olivia, pensou um pouquinho como que as pessoas podem tomar uma decisão dessas? Olha, difícil, né? Quando a gente é tão entusiasta de um método, de um caminho. Mas vamos lá, como a gente disse no início da nossa conversa, um divórcio colaborativo ou a via do consenso é sempre um convite, é sempre uma possibilidade. A gente precisa primeiro desapegar dessa ideia de que tem o melhor ou o caminho único. É uma possibilidade e ela só vai ser boa para você. Vocês estão aí? Então está funcionando? Falhou? E ela só vai ser boa para você, né, se tiver alguma abertura, ainda que pequena, mas alguma abertura para isso. Então, como a psicanalista, psicanalista, disse aqui, né, em algum momento eu li no comentário dela, que ela tentou colaborar, ela tentou, né, assim, construir, pelo que eu entendi, um diálogo, mas a outra parte está seguindo pelo caminho da barganha. Né? É um convite, né? A gente precisa que os dois queiram e vejam algum benefício, tá, em fazer um acordo pelo diálogo. Então, esse é o caminho um. Se você percebe que você tem, né, um relacionamento importante, que se projeta no tempo, né, que você tem uma relação de interdependência, porque alguém da sua família, né, a gente está falando aqui do divórcio, que você tem filhos pequenos, ou filhos de qualquer idade, né, e uma história de vida, e que para você faz muito mais sentido esse desfecho, acho que é o caminho, né, um desfecho pelo diálogo e pela via amigável, como a gente falou, preservando relacionamentos importantes, não necessariamente, né, trazendo reconciliação, não é isso, mas permitindo uma transição saudável, digna, né, que preserve os recursos e, principalmente, que proteja a saúde emocional de todos, principalmente das crianças e dos adolescentes. Esse é um caminho para você. Né? O caminho do divórcio colaborativo é para você. Não é fácil, como tudo, exige engajamento, exige participação ativa. O sofrimento desse momento é inerente, faz parte, mas por isso a gente trabalha em equipe para promover o acolhimento né, e o endereçamento das questões da melhor maneira possível. Agora, se a outra parte não tem abertura nenhuma para conversar, se não existe, né, se existe situações mais extremas de violência, né, de descontrole, enfim, aí eu quero trazer alguns exemplos até que a literatura traz, mas que, né, de falta de capacidade psíquica para tomar qualquer decisão, seja em relação à adicção ou a questões psiquiátricas graves, né, ou situações, como eu falei, envolvendo violência iminente ali, não é o caso. Aí sim precisamos da intervenção do Estado, precisamos da intervenção do juiz, e está tudo bem, né? Cada situação ela vai demandar, como a gente falou no início, um caminho próprio. Então, conhecemos pessoas, né, Jordano, que tiveram 2 divórcios na vida, um extremamente beligerante, litigioso, e outro amigável,
né? Enfim, outra ao contrário, teve gente que já passou por isso, então depende muito do seu momento, de quem é a outra pessoa, do que de fato está acontecendo, quais as circunstâncias. O que eu diria para você que está ouvindo a gente busque um advogado, uma advogada com quem você se identifique, que fale a sua língua, que o que ele está dizendo faz sentido para você, né? Ressoa dentro de você. E ouça mais de uma opinião. Também é muito importante, né? Como a gente, quando vai ao médico, a gente já vou fazer uma cirurgia, quero ouvir pelo menos 3 opiniões. E vou escolher aquele que fala mais a minha língua, que eu senti mais afinidade no tom de voz, na maneira de olhar o desafio, né? Em como entende o outro lado, se percebe a minha família como um sistema. Isso é muito importante, porque uma família, mesmo redesenhada, mesmo após o divórcio, ela continua sendo um sistema, né? Especialmente quando existem filhos de qualquer idade. Então, essa percepção por parte do profissional que vai te atender é fundamental, eu diria, né? Assim, para mim seria uma escolha determinante. Um profissional que olhe para mim, indivíduo, mas me perceba dentro de um contexto familiar maior do que eu, que tem que continuar funcionando quando os advogados saírem de cena, né? Então, isso é muito importante, você estar atento e escolher aquele que falou mais perto do seu coração e dos seus maiores objetivos, né? Das suas prioridades. É isso que eu diria. Excelente. Excelente. Olívia, você até comentou uma das questões que eu precisava mesmo abordar, que é como escolher o seu advogado, se você já tiver mais tendente a buscar um caminho consensual, um caminho de negociação, e aí você já deu as suas observações, suas sugestões, e eu estou plenamente de acordo com o que você sugeriu. Ouvir alguém que possa atender aos seus maiores anseios, de repente ouvir mais de uma opinião, não é, para poder comparar e sabendo que também, pelo menos para você ter informações sobre advogados colaborativos, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas tem lá no site uma ferramenta para você buscar profissionais, tanto da advocacia, quanto da saúde mental, quanto de finanças, no seu estado. Então você pode encontrar lá, se você digitar no Google Práticas Colaborativas, você vai chegar no site do Instituto e lá você pode ter indicações aí para o seu estado. O perfil do Divórcio com Respeito, para tudo que vocês precisarem, também está à disposição. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil. Estamos no início da semana do Divórcio com Respeito, então nós agradecemos muito a presença de todos que passaram, que estão conosco aqui. Pedimos para que você encaminhe essa live para quem você acha que pode se aproveitar desse conteúdo, né? Para quem está passando por esse momento. Indique a semana aí para outros amigos e colegas e fique com a gente ao longo da semana. Eu vou passar a palavra para a Olívia para ela fazer suas considerações finais, mas antes eu quero de novo, querida, te agradecer pelo tempo que você reservou para conversar aqui, pelo apoio decidido e a presença, né, o tempo todo nesse movimento que a gente tem cultivado com tanto carinho lá na comissão da OAB, do Conselho Federal, que é o movimento de Voz com Respeito. Então, muitíssimo obrigado. Eu me despeço por aqui, mas deixo com a Olívia as palavras finais. Lembrando que hoje à noite temos uma live super especial, liderada pela Marília e com convidados muito especiais. Olívia, então com você, suas considerações finais e também a despedida para a nossa audiência. Olha, quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui, a continuidade desse movimento, né? Somos um grupo e um grupo muito potente que está transformando a cultura do divórcio no Brasil, tá? Eu acho que a gente, quando pensa que a lei do divórcio é de 1977, até 77 não era possível se divorciar no Brasil, quer dizer, há 45 anos atrás o divórcio não era possível. Eu acredito que daqui a 45 anos, eu já falei isso muito, mas é que eu acredito mesmo, as pessoas vão pensar, nossos filhos, nossos netos, né, vão pensar assim, nossa, em 2022 as pessoas ainda litigavam, ainda brigavam para se divorciar.
Então, o divórcio é uma conquista da nossa sociedade, é muito duro, é muito difícil, mas foi um direito que a gente conquistou. E o que a gente precisa agora é aprender a fazer nessa transição, esse redesenho, dessa maneira que a gente está propondo aqui, né, com diálogo, com saúde, com dignidade, respeito. Então, estou muito feliz de estar aqui participando dessa segunda semana junto com vocês. Parabéns, né, por manter o movimento vivo, continuar. E vamos em frente. Estamos aqui para... É muito prazeroso, traz muita esperança, né, no mundo melhor. Acho que é isso. Estou emocionada. Fica um beijo aqui. Beijo em todos. Obrigada, Jordano. Obrigado, querida. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Beijo e até a próxima.